Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, que foi preparado com todo carinho para receber cada um de vocês aqui na casa da Mãe Maria. Gente, é muito bom, Milites, vocês que participam conosco, vocês que estão sempre prestigiando não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da nossa querida TV Imaculada. E vocês sabem, né, 2023, várias novidades aqui no Viver com Fé e Saúde. Eu estou muito feliz pelas parcerias que estão sendo fechadas. Agora, no primeiro bloco, quero convidá-los para poder assistirem o VT dessa semana, do tema dessa semana, um tema absurdamente relevante para nós abordarmos aqui em nosso programa. Vamos acompanhar? A violência aumenta a cada dia em nossa sociedade, geradora de uma série de consequências na vida de pessoas e seus familiares. Tal situação afeta diretamente o seio familiar, influenciando na questão educacional dos filhos. As fronteiras da violência no tempo e no espaço se tornam difíceis de serem definidas. É por isso que muitas vezes a violência pode ser confundida com agressão e indisciplina, quando se manifesta na esfera escolar. A violência no ambiente escolar tem um tipo identificado como bullying, sendo um dos comportamentos agressivos observados atualmente no ambiente escolar. Bullying e violência nas escolas é o tema do programa desta semana. Viram só, pessoal? Como Viver com Fé e Saúde não vai abordar um tema tão relevante como esse? Inclusive, foi uma sugestão de pauta, nós já estávamos organizando, né, para que esse tema estivesse aqui. O nosso convidado, com a graça de Deus, ele conseguiu um horário para estar aqui conosco e aí veio em consonância, sobretudo, com uma sugestão de pauta que é do tema que nós já queríamos trazer aqui há muito tempo. Nosso convidado de hoje, ele está falando lá do Paraná, é o Michel Canuto, ele que é professor pós-doutorando em bullying pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, já está aguardando ali para trazer para a gente informações muito relevantes acerca do tema da semana, gente, bullying e violência nas escolas. Eu te convido para ficar aí, para acompanhar conosco, porque vai ser um assunto muito enriquecedor que vai nos fortalecer na luta, sobretudo, contra o bullying. Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus amigos, pela primeira vez aqui em nosso programa, estamos muito felizes em recebê-lo. É o Michel Canuto, ele que é professor pós-doutorando em bullying, gente, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E olha só, ele está lá no Paraná, mas ele é daqui de Solo, sul mato-grossense, lá da região de Aquidauana, não é, Michel? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, querido. Olá, Cláudia, muito grato pelo convite, uma honra. Muito importante o tema que você vai trazer para a gente, né? Que é bullying e violência nas escolas, que tanto tem se falado, a gente vê, né? Sempre é um tema recorrente, mas na verdade é algo que já existia e não era tão falado, e hoje você aí, inclusive um pós-doutorando neste tema, da relevância que é, de fato, de nós trazermos alertas, não, Michel, à nossa sociedade, à nossa comunidade. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, conta para a gente exatamente o que vem a ser bullying, Michel. O bullying, na verdade, ele é uma violência sistematizada, que nós chamamos. Então, ela ocorre em ambiente escolar ou fora da escola também. Ok. Então, qual que é o grande X do bullying? O bullying, na verdade, ele é uma violência mais silenciada. Então, ocorre em ambiente escolar, mas só que nós não temos uma tipificação, um código específico que fale dele. Nós temos uma lei de 2015, mas essa lei ela é plenamente informativa, Cláudia. Então, ela vai trazer para você o que é bullying, ataque físico, ataque verbal, violência patrimonial, danos à pessoa em ambiente escolar, mas ela não traz nenhum tipo de ferramenta. Então, os professores, pais responsáveis, eles não conseguem ter uma dimensão de como agir, porque a lei não fala nada disso. Eu sei. Embora essa lei 2015 não pode se considerar que seja um fenômeno recente, não, Michel? É isso? Não tem nada de recente. O bullying, desde dos tempos antigos,
essa questão da perseguição, mas nós sempre enquadramos como tal do mimimi social. Não, isso aí vai Olha, passar, isso você mesmo. tem que aguentar, você tem que superar tudo isso. Só que Aham. assim, Cláudia, sinceramente, os atendimentos que nós já fizemos, alguns resultantes até em suicídio. Então, Olha. não é uma brincadeira, não é algo que passa suavizado, é algo assim de agenda pública e preocupante também. Porque geralmente as pessoas já têm pregado lá no diálogo, na voz, de que é assim mesmo, você vai se acostumar, você vai conseguir passar por isso, como se fosse um fortalecimento. Só que na realidade isso é totalmente errado, como você falou, traz grandes prejuízos emocionais na pessoa que sofre, né? Mas fala pra gente, o que leva esse autor do bullying a praticar esse ato? Na verdade, Cláudia, existem vários estudos dizendo que essa pessoa também já foi vítima de bullying, ela tenta uma devolutiva em ambiente escolar. Ok, Inclusive, o dia 7 de abril ele é justamente uma data marcada pelo massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, que foi infelizmente. justamente uma pessoa que alegava já ter sido vítima de bullying e fez esse ataque numa escola, deixando vítimas fatais ali, mortais. Então, uma das teorias é essa, mas eu acredito principalmente no reflexo da violência dentro de casa. Sim. Então, quando nós temos violência doméstica, outro tipo de violência, essa violência também ela é espelhada, replicada em ambiente escolar também, infelizmente. É replicada, é exatamente isso, né. E para criança ou adolescente, ou até próprio adulto, como ele já está familiarizado com aquela situação, ele acaba tendo, no corpo emocional dele, digamos assim, uma não empatia, Michel, porque para ele independe se o outro está sofrendo ou não, o importante é que ele está se sentindo poderoso naquele momento, é mais ou menos assim? Exatamente, tem a questão da relação de poder também. Então, eu estou dominando alguém, eu estou dominando algumas pessoas, e essa relação de poder vai deixando esse autor do bullying também cada vez mais poderoso em ambiente escolar, né? Sim, Para que ele sim. cometa cada vez mais. Sim, com certeza. Existe um alvo para quem vai praticar o bullying? Como que a gente pode identificar esse alvo, Michel? Conta pra gente. Cláudia, hoje nós estamos numa escola totalmente diversa. Então, nós temos as pessoas LGBTQIA+, nós É, temos a pessoa com deficiência, nós temos ainda muito forte, muito tristemente, em 2023, a questão do racismo, que é algo que está é, muito enraizado ainda na é, nossa sociedade. é. Nós temos também essa questão da sucumbência em questão de gênero. Então, se a pessoa é uma menina, né, então já tem toda essa questão digamos assim, num patamar inferior, de uma questão mais não tão harmônica. Assim. Então, são várias pessoas e atores dentro da escola. Então, não Aham. existe uma pessoa só que ela pode ser vítima de bullying. Sim. Outra questão também, Cláudia, que é muito preocupante, é a questão religiosa, porque eu também faço parte de um grupo de estudo religioso da Universidade Estadual de Minas, Aham. que nós chamamos de Grupo Anti-Bullying e Anti-Violência Religiosa, Olha. e uma das pautas também é essa. Então, a pessoa que tem a sua religião, a sua fé, ela é atacada também em ambiente escolar, infelizmente. Ou seja, a nossa liberdade ela é ameaçada constantemente. Ou seja, para essas pessoas que praticam o bullying, tudo é motivo para ele fazer chacota, para ele tentar diminuir o outro, né? E aí ele se sentir empoderado, fortalecido nesse aspecto, não? Diminuindo sempre o outro, não, Michel? Exatamente. Tem outro fator também, o nosso país hoje está numa linha da fome muito forte, são 33,5 milhões de pessoas passando fome. E a fome também é outro caso que reflete diretamente dentro da escola, porque um dos casos que eu acompanhei também foi justamente essa menina, uma vítima fatal, porque ela não tinha condições de estar na escola, condição alimentar, condição de roupa também, enfim, é uma situação muito triste, Cláudia, muito triste. Essa questão de rede social, eu me lembro de uma postagem certa vez, e assim, fez o maior sucesso, e vinha até então fazendo o maior sucesso, quer dizer, quem não é visto não é lembrado. A gente lembra dessa frase desde a Uhum. infância, né? Quem não é visto não é lembrado, então você tem que se posicionar, enfim. Só que quando a gente observa com tamanhas violências acontecendo, é a questão de repensar essa fala, né? Quem não é visto, às vezes, está necessitando do seu apoio, do seu acolhimento, do seu cuidado, não, Michel? E a gente tem que ampliar esse olhar em relação ao outro, né?
Exatamente. Nós temos um trabalho muito bacana pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Ah, em convênio, inclusive, com o Centro de Valorização das Vidas, porque nós precisamos disso. Antes de pensar nessa questão materializada, nessa questão social, como que está a pessoa? Será que aquela pessoa está bem? Será que ela tem alguém para conversar? é, Porque hoje também nós temos algo aí que chama as famílias, né? Todo mundo está buscando o seu ganho também. Então, às vezes aquela criança adolescente ela está sem um apoio psicológico dentro de casa também. Então, nós precisamos montar essa rede, essa busca aí justamente pelo respeito à pessoa e valorização da pessoa também. exatamente. Até porque uma das consequências do bullying, como você trouxe rapidamente aí, é a questão do suicídio, né? E concretizado, não só da tentativa, não só da ideação. Infelizmente, a gente vê casos acontecendo aí de tentativas concretizadas, infelizmente, e aí vem todo aquele discurso, né? Ai, coitado, ai, porque eu não vi, ah, então foi por isso. Então é a gente antecipar essa situação. E é muito além, realmente, somente de ficar falando, né? É a gente colocar em prática exatamente a questão mesmo de respeito ao próximo, sobretudo, né? Além do suicídio, que é uma consequência gravíssima, Michel, conta pra gente outras consequências que podem levar o aluno que ele sofre bullying. O baixo rendimento escolar, acho que é o ponto mais alto, porque se a pessoa não é bem recebida em ambiente escolar, como que ela vai ter rendimento escolar? É, Ela não vai querer estudar, ela não vai bem em avaliação, ela não vai ter essa confraternização para um trabalho coletivo, em é, grupo. Então, um dos pontos é esse. E outra coisa que me chama a atenção, Cláudio, é a teoria do moletom, porque hoje o jovem usa muito moletom, mas não é porque está na moda, é, é porque eles estão escondendo automutilações, né, em exato. regiões dos braços, das pernas, e os pais não percebem isso, eles pensam que é uma questão de moda, e por uma questão também de respeito, vou deixar o meu filho, a minha filha se vestir do jeito que bem entende, isso é É. uma liberdade, mas eles também deixam de perceber que algo está ocorrendo ali, então isso é preocupante também. E é algo silencioso que vai acontecendo, mas na verdade é de um grito ensurdecedor de pedido de ajuda, né? E algumas Exatamente. vezes é através do próprio colega de escola, né, que não faz vista grossa, porque alguns fazem, e vai em busca de ajuda, né? Na própria escola, na comunidade, então no familiar, né? Embora muitas vezes tenha medo de chegar nessa família, né? Exatamente. E tem um outro ponto também, Cláudia, que é a adultificação da criança hoje. Então, a criança hoje ela é colocada naquela posição. Comporte-se como adulto, comporte-se como adolescente, É. sendo que é uma criança. Então, essa queima de fase aí, ela é bastante comprometedora também para a questão da harmonia dessa pessoa dentro da escola. Sim. Conta pra gente a diferença em relação a bullying, a agressão física ou bullying ou agressão moral. Na verdade, Cláudia, todos são a mesma espécie. O Tá. que diferencia hoje é porque quando você fala de uma agressão física, de uma lesão, você está falando do Código Penal. O Aham. Código Penal ele é aplicável para a pessoa que já tem a questão da maioridade penal. Quando você fala de bullying, nós temos essa lei plenamente informativa, então nós não temos punição. Nós não podemos punir uma criança ou um adolescente. Nós temos lá, por meio do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas protetivas e Aham. socioeducativas. Então a diferença é essa, é simplesmente essa. Mas, na minha visão, não existe assim é, se um adolescente, como já temos alguns casos, né, vai lá e comete, acaba usando uma arma branca e tira a vida de uma professora, de um colega. Isso, se fosse no Código Penal, seria um homicídio. Mas É. como nós estamos falando de uma criança ou adolescente, né, em alguns casos, não tem a medida socioeducativa ou protetiva. A questão é que geralmente as pessoas. Isso está acabando, né? É um processo construído gradativo. O que está acabando, que eu digo, que ainda infelizmente existe em uma proporção alta ainda, é a questão do mimimi, dizer que é mimimi. Né? Gradativamente a gente observa as pessoas de fato se conscientizando. Infelizmente, através do choque de notícias como essas, né, Michel? Mas Exatamente. aquele espectador que está vendo o bullying acontecer, falando de que é mimimi, né? E não tomando nenhuma ação para poder resolver aquilo, até para que aquilo não se torne algo muito mais sério do que já realmente é,
também pode ser considerado conivente com a ação que está acontecendo e, além do mais, pode também despertar nele a questão de querer ser assim forte, de querer também praticar o bullying, porque para ele acha que é o poderio, né? Que é o maioral, então ele, nossa, ele se posiciona, ele fala o que pensa. A gente pode falar o que a gente pensa, mas desde que respeite o outro, né? Que a gente tem o nosso limite e tem o limite do outro também, né? E dá para se fazer isso, sobretudo com a educação, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Na verdade, não é que ele fala o que pensa, fala o que acha, às vezes está sendo com falta de educação mesmo, né? Então, essa pessoa que participa, que acompanha, que visualiza e não toma nenhuma atitude, pode ser considerado conivente, Michel? Depende. Se for um colega de sala de aula, é a mesma situação. Nós estamos falando de uma Aham, pessoa menor de idade, então não tem aplicação absolutamente de nenhuma pena ali sim. imediata para essa pessoa. Agora, se for um professor, um coordenador, um gestor escolar que presencia e não faz nada, aí a responsabilidade que nós falamos é plenamente da escola. Então, a escola responde diretamente, que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva, pelos atos danosos causados dentro da escola. Então, a escola é responsável. Ah, isso é muito importante você trazer. Até porque, na verdade, as pessoas falam, né? Ah, mas a educação você vai aprender na escola. A educação você vai aprender em casa, né? Em Na casa, escola você vai aprender outras questões também acerca de educação, como, por exemplo, a questão de socialização, mas a escola é responsável também nesse aspecto que você fala do olhar, né? De fazer algo além do que o próprio falar mimimi, né? E eu penso que tem exatamente muita responsabilidade cada vez mais nos nossos educadores, não, Michel? Isso foi uma mudança na LDB. É, No ano de 2018, que nós tivemos essa mudança de responsabilizar a escola. Então, a olha, escola começou a ser responsabilizada. aham, Até nesse exato momento, de 2017, 2016 para trás, não tinha responsabilidade. Mas é importante que nós tenhamos essa visão. As pessoas respondem sim. E olha, outra, Cláudia, hoje, em questão de projeto, eles estão tentando revisar a nossa lei de bullying também, e aham. outras legislações também, para que nós tenhamos algum tipo de medida aí, sim, de uma forma imediata. Não seja responsabilizando os pais, porque pais também têm um dever de guarda do filho. Sim, sim, com certeza. E embora tenha também as novas configurações familiares, né? É quem é responsável legal por aquela criança ou adolescente, né? A gente vê tanta configuração familiar nova e diferente do que realmente era de bem antigamente. Mas aguarde um momento que nós já voltamos a conversar, tá bom? Ótimo. Nós estamos conversando, queridos, com o Michel Canuto, ele que é professor pós-doutorando em bullying. Olha que bacana, né? E ele está falando sobre bullying e violência na escola, um tema muito relevante para nós trazermos aqui, muito atual, e não poderia ser uma pessoa diferente que não ele, né? Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus amigos, um tema muito relevante. Nós queríamos muito trazê-lo aqui já em nosso programa. Que bom, né? Que Nossa Senhora abençoou a agenda dele junto com a nossa. É o Michel Canuto. Ele que é professor pós-doutorando em bullying. Ele está falando com a gente lá do Paraná, mesmo assim conseguimos, né, conciliar nossas agendas. E o tema da semana é bullying e violência nas escolas. Já trouxe muita informação relevante no bloco anterior. E assim, Michel, pensando em relação a tudo que você nos trouxe, a essa questão, como nós falamos, é muito cruel, de fato, que está acontecendo, não, que já vem acontecendo e que cada vez mais está emergente. Existe diferença entre bullying praticado por meninas e meninos, Michel? Sim, Cláudia, a prevalência maior hoje é contra meninas. Aí nós não podemos deixar de falar também da pessoa transgênero, né? A pessoa que ela se identifica com um sexo diverso, uma Aham, identidade de gênero diversificada. sim. E essas pessoas também, digamos que elas são plenamente excluídas das escolas. Eu sempre, quando estou ministrando aula sobre essa temática, pergunto: você viu alguma pessoa trans hoje trabalhando no mercado, ou te atendendo no posto de gasolina, ou vendendo pão? Eu não vi. Você viu, Cláudia? Não, não. Então, por quê? Porque nós temos essa falta de planejamento inclusivo social também.
É Olha, uma pasta aí plenamente não só de governo, mas também social. Nós precisamos pensar como incluir essas pessoas, incuti-las também. é muito sério, né? E como a gente falou, é muito triste, né? Então é algo que não vai adiantar nós ficarmos lamentando, de nós Não, ficarmos, né, só ah, pensando no que a pessoa passou, enfim. É nós colocarmos em ação, né, Michel? É nós realmente levantarmos e fazermos algo além, porque as pessoas falam muito do futuro das nossas crianças. Só que o futuro das nossas crianças é construído hoje, né? Então é a gente e fazer outra, valer. outra situação, Cláudia, é que quando nós pegamos a nossa Constituição de 1988, nós temos ali o artigo 5º falando de direito de igualdade, Olha, isonomia social, então todos são iguais, mas essa igualdade ela tem diversas barreiras e poréns, porque como que eu não sou exatamente. igual ao meu irmão que está ali, que está necessitando muitas vezes de um prato de comida, de uma assistência social, de uma assistência psicológica, psiquiátrica, então eu vou excluir essa pessoa justamente porque ela tem algum tipo de diferença. Então, o texto da lei em si, da lei maior, ele acaba caindo por terra, né? Porque não tem sentido você falar que todos são iguais, sendo que as pessoas excluem constantemente Sim, umas sim. às outras. Exatamente. Quem está nos assistindo, Michel, ah, e fica pensando assim, mas e se meu filho? Então, se eu que estou na escola também, né? Porque tem os adultos que estão no eixo, isso de repente pode acontecer. Como é que nós vamos fazer se a gente observa uma situação de bullying? Qual a atitude que eu vou tomar? Eu vou lá e vou defender o meu colega, eu vou enfrentar o outro, eu vou procurar outra ajuda. Como que eles podem fazer quando eles se deparam com uma situação de bullying acontecendo ali, na frente dele? O ciclo de violência, Cláudia, ele nunca pode ser pago. Eu não posso pagar violência com violência jamais. É. Então, o que o colega pode fazer em sala de aula é justamente acionar o professor ou a coordenação. Se Aham. for um caso mais grave, acionar o conselho tutelar também daquele respectivo município. O conselho tutelar ele tem também uma linhagem ali de atendimento e acompanhamento para essa situação. Isso no caso da vizinhança, porque acontece muito de ser velado, né? É que nem a história de Isso. briga de marido e de mulher, ninguém mete a colher. Isso tem É, que essa, cair essa história totalmente é por terra. antiga e, É, e, e dá muito dor de cabeça também, né? sim, Porque, sim. na verdade, o nosso mundo que tanto queremos aí é um mundo sem violência, um É, mundo harmônico. é. O Até. ser em si, ele é um ser conflituoso, né? Todo mundo tem um dia ruim, tem o dia que não está muito bem, mas só que não dá a liberdade, o direito também de agressão, ataque físico, violento, não tem isso. Exatamente. E quando a gente leva isso para a esfera da saúde mental, a gente vê o SUS fazendo trabalhos maravilhosos aí também, né? Sobretudo no sentido da prevenção, na questão da prevenção, né? Porque a pessoa pode dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para poder levar a terapia, enfim. Mas o SUS está oferecendo sim. Né? E me parece que está Exatamente. sendo inserido também já os psicólogos também dentro das escolas, o que é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito relevante, não, Michel? Conta pra gente o papel do professor em conflitos fora da sala de aula, porque isso também acontece, eles levam para fora dos muros da escola. Né? Ah, eu te pego lá fora, eu vou lá fora e tudo vai acontecer. Como que o professor pode, qual o papel dele nessa situação, Michel? O papel do professor, eu sou professor há 11 anos, então eu sempre Olha, digo que o papel do professor é o mais bonito que eu acho, né? Eu sempre acreditei que o professor ele é um ator social muito destacado, sim, porque nós trabalhamos com educação, e educação não é simplesmente lecionar, ministrar um conteúdo em é, sala de aula, é, mas é você dar um exemplo positivo também das coisas. Então, o professor de uma escola fundamental, ou até mesmo nosso novo ensino médio, ele pode também fazer essa identificação e acompanhamento. Quando você sai desse aspecto dentro do portão da escola, Cláudia, você já se depara com mais situações complexas. Nós temos hoje influência de tráfico de drogas também fora é, do portão da escola. Não é. sei se você percebe que tem muita escola que tem barzinho na frente, um botequinho. Então, isso tudo deveria ser repensado também nas influências externas na escola, porque isso acaba replicando também alguma situação em ambiente escolar interno também. Isso me deixa bastante preocupado. Sem sombra de dúvidas, não há como, né? A gente não ter esse olhar diferenciado para essa situação aí, como também para o bullying contra as pessoas com deficiência, não, Michel? Eu iniciei um projeto de bullying acerca da pessoa com deficiência no município de Hidrolândia, Mato Grosso do Sul. Olha,
juntamente com a APA e outras instituições também. Uhum. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, Cláudia, essa deficiência ela pode ser, né, adquirida com o nascimento ou até mesmo de um acidente de carro, um acidente de moto ou qualquer outra situação, mas essa pessoa ela possui algo que ela necessita de um auxílio do Estado. Então, vamos supor, se você vai no mercado hoje, cadeirante, como que você pega um produto numa parte alta ali de uma prateleira do mercado? Você não pega, você não É, consegue. Geralmente não tem ninguém também para te auxiliar. Então, quando nós falamos de pessoa com deficiência, nós precisamos de uma ajuda muito forte também do Estado. Quando eu falo Estado, é país mesmo. Por quê? Porque o país trabalha com a tal da equidade. Equidade é você dar meios cabais ali para a pessoa alcançar aquele destino dela. Vamos é, supor, uma pessoa com deficiência, uma criança, ela precisa, além da sua casa, ela precisa de uma cadeira de rodas, de um ônibus com rampa, de uma rampa também para chegar na escola, um elevador, alguma situação que possibilite o acesso à educação. Porque sim. se não tiver isso também, a pessoa, como que ela vai ser incluída em É. algo? É, eu fico emocionada porque a gente vê a quantidade não, o olhar que a lei coloca realmente de ampliar e fazer a inserção dessas crianças na escola, né? De a gente poder realmente trabalhar em conjunto e não tem mais aquele aspecto de que não vai ser separado, não, é inserir e capacitar profissionais, um cuidado todo amoroso, não tem como a gente trazer nesse aspecto de ciência, amor, né, espiritualidade. Então é algo muito mais profundo. Então é cruel demais a gente ver que está acontecendo e não tomar nenhuma atitude, não fazer esse algo a mais, né? Então nessa esfera, Michel, o que nós que estamos daqui do outro lado não sejamos somente meros espectadores? O que pode ser feito para evitar e para combater de fato o bullying, Michel? O amor. O amor é a palavra mais forte que nós estamos escassos dessa palavra hoje. Amor e respeito. Nós estamos no momento do julgamento social, então tudo que é postado em rede social, tudo que é visto nas ruas, cabe um julgamento. E esse julgamento nem sempre ele é uma medida construtiva. É, Em alguns casos a pessoa vai lá e acaba diminuindo o outro, tirando um pouco do sonho também dessa pessoa. Então acredito que essa educação baseada no afeto, Cláudia, afeto e respeito. Nós precisamos dessas duas palavras mágicas aí para que nós consigamos também desbloquear essa questão da violência social e termos aí também acesso a algo melhor nos dias de hoje. Está sim, difícil falar sobre isso, mas a é, minha visão é essa. Trabalhando com tanta gente, como você muito bem disse, a equipe multidisciplinar. Hoje nós temos pessoas do direito, da saúde, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, antropologia, todo mundo trabalhando em projeto, juízes também. Por quê? Porque o bullying é algo que não tem como falar, eu vou resolver só no jurídico, ou não, vou resolver só na parte psicológica. Não tem isso. não. Você, muitas vezes, a pessoa está sofrendo ali porque não tem uma assistência também dentária, de um odonto, né? E É. são várias situações ali que nós precisamos de um lugar também para debater essas ideias e, sobretudo, buscar uma ferramenta de solução. Exatamente, porque às vezes a criança também ela sofre o bullying e chega em casa ela ainda apanha porque ela não revidou, né? Pode acontecer também. Então é que nem você falou, é muito mais amplo. É ver a necessidade de fato dessa família, porque essa família, não só a criança, mas a família também está necessitando de ajuda. E inclusive aquele próprio que foi quem cometeu o bullying, né? Então tem muito olhar em relação a isso. Então é a gente realmente fazer valer, né? Fazer valer as leis, fazer valer a questão da fraternidade de fato, né? Porque essa questão de que todo mundo quer ir para o céu não é só ficar dentro do seu quarto em oração, é a gente poder Exatamente. mobilizar de fato e fazer algo, né, ao outro. Essa conversa dos pais com os seus filhos que estão envolvidos em bullying, você tem alguma dica de como deve ser feito? O que eu percebo hoje é justamente essa questão da impaciência. Então, a adultificação da criança e adolescente. Ah, não se comporte assim, não use isso, pare de fazer isso, porque isso é coisa de bebezinho. Então, Cláudia, digamos que isso queima uma fase muito importante da vida. A conversa, a mediação dentro de casa também é algo que está bastante comprometido.
E eu digo isso porque, vira e mexe, nós aplicamos alguns questionários, também algumas capacitações que nós realizamos, Aham. e a conversa sempre é essa, os professores queixando dos pais ou responsáveis, que eles acabam não dando esse momento comunicação dentro de casa. Olha, Como que está a sua vida? Você precisa de alguma coisa? Você aham. está bem? Porque estar vivo não é estar bem, né? Você É, às vezes está vivo, mas está em um caos a sua vida, é. tá uma situação tensa. Então eu penso que falta o diálogo dos pais com os filhos e dos filhos com os pais também, porque é uma ponte, é uma via de mão dupla. Sim, exatamente. Vendo você falar, eu fico lembrando e pensando aqui que as crianças elas crescem por imitação, não, Michel? Sendo Sim, assim, eu fico pensando no recorte da educação infantil. É possível bullying também na educação infantil, Michel? é possível e ocorre, Olha, principalmente o bullying de gênero, é o que mais ocorre na educação infantil. é Então, se a pessoa, mesmo. as meninas, né, elas sempre têm essa questão de afastamento de alguns grupos, mas, Cláudia, o que mais me preocupa é quando a criança já está chegando na adolescência, quando ela já Aham. consegue maturar a ideia do que é uma exclusão, de como a exclusão ela é dolorosa, como ela machuca. Então, isso Cruel. me preocupa. Não que é infantil, não me preocupe, mas a Aham. pessoa ainda está na formação da psique dela, né? Geralmente tem os pais mais próximos, então isso fortalece. Agora, na adolescência, nós temos diversos casos que o adolescente não fica sozinho o tempo todo dentro de casa. E qual que vai ser a informação dele? Vai ser a internet. É. Nós estamos montando um projeto também chamado Projeto em Tela, que é justamente isso. A tela está te proporcionando o quê? Uma informação é, valiosa ou uma informação que vai destruir? Esse último caso mesmo de ataque foi uma aposta, né, de um jogo virtual que eles estavam fazendo ali justamente isso. Quem consegue executar mais pessoas. Isso é terrível. Nós estamos falando da influência negativa da internet também. Isso é terrível. Exatamente, exatamente. E para as pessoas compreenderem que a gente não está falando que a internet é uma ferramenta negativa totalmente, ela nos Não, ajuda muito e a gente passou por um episódio de pandemia aí que foi muito fortalecedor, só que tem aquela questão, né? Às vezes o pai fala, deixa ele lá que assim ele não me enche o saco, mas não sabe o que o filho está fazendo, não sabe o que o filho está se inserindo ali, olha só que risco, né? Para a gente finalizar, querido, o tempo, né, de televisão, conta pra gente, lá no bloco anterior, você falou sobre um projeto que acontece aqui na UFMS, que é o bullying nas escolas. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto, que é muito relevante, né? esse projeto, ele é o projeto que eu falo que é o projeto da minha vida. Eu fui Olha, vítima de bullying, eu vendia leite na rua com a olha, minha mãe, então eu tive uma infância muito pobre, sabe? E isso aham, sempre gerou na escola uma certa perseguição, ataques violentos. Já apanhei em escola também por questão de classe social, infelizmente. E eu sempre guardei isso comigo. Falei, o dia que eu puder fazer alguma diferença social, eu vou fazer isso. E a vida foi me mostrando o caminho. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado. No doutorado, tinha a opção de fazer uma linha de pesquisa social. E eu pensei no bullying. Falei, por que não? Né? Chegou o momento de exercitar isso na minha vida. Então, esse projeto de bullying hoje ele já está consolidado, já são 2 anos que nós temos essa oferta. É um projeto que eu desenvolvo em parceria com o professor Paulo Aidamos, que é professor titular da UFMS, e com a professora Heloísa Portugal também. Então, nós temos justamente isso, Cláudio, montar um grupo de pessoas para que nós possamos capacitá-las em assuntos interdisciplinares, como você muito bem disse, nós não podemos pensar em um elo só dessa ligação, um braço só, e nós temos essa capacitação 3 vezes ao ano. Então, para quem tiver interesse, busque meu arroba lá também, arroba Canuto, pelo Instagram, mande mensagem, nós já temos uma marcada para junho desse ano, então já está olha, chegando a próxima. A olha, última foi, assim, fantástica, nós tivemos uma psicóloga do Rio, um juiz de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, o professor Paulo Aidamos também, nós tivemos uma psicóloga também falando dessa questão do ter ou do ser, porque é aham, algo muito forte na discussão sim, atual. O que você tem, o que você é. E nós tivemos também o bullying indígena, que é outra questão que está olha, em alta. Então exatamente, fica o convite aí para todas as pessoas conhecerem esse projeto também e fazerem parte, porque todo projeto social
Ainda mais é um projeto que não tem custo para ninguém, não tem taxa de inscrição, não tem absolutamente nada de gasto, custo. Sim. É um projeto que nós precisamos dar as mãos e caminharmos juntos também nessa situação aí. Sim. Quem está nos assistindo e que se interessou, como é que faz para poder se inscrever, para que isso possa participar? Nós temos um site que chama sabereshumanos.org. Olha. sabereshumanos.org, ou até mesmo pelo meu Instagram, @profcanuto. Eu sempre estou postando lá as informações das capacitações também em bullying escolar. Eu quero fechar um compromisso aqui com você antes de nós encerrarmos, que quando você estiver aqui em Campo Grande, que você faça contato conosco para nós podermos agendar presencialmente aqui uma visita sua, se for possível também, né, dos seus colegas, parceiros da UFMS, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse trabalho, que de fato é muito importante, é muito relevante, e a gente precisa levar essa informação do que é que está sendo feito, porque é muito fácil falar, não, coitadinho e tudo mais, mas o que pode ser feito? Então, vocês estão realmente, né, em atuação, estão fazendo algo diferenciado, como você falou, não é somente um nicho, são vários nichos profissionais acontecendo, né? Então, eu deixo esse convite aqui, tá? As portas aqui do Viver com Fé e Saúde são abertas, a TV Imaculada, você tem o nosso contato, nos avise e nós fazemos esse agendamento para você falar sobre esse trabalho maravilhoso, desse trabalho relevante do projeto, ok, Michel? Fico muito grato, Cláudia. Já fica também o convite para você fazer parte do nosso time, né? Você que é psicóloga, então tem um lugar cativo lá para você também fortalecer essa nossa luta contra o bullying. Sem sombra de dúvida, será uma honra, querido. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Aqui a TV Imaculada. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos com Michel Canuto, professor pós-doutorando em bullying da UFMS, e nós falamos sobre bullying e violência nas escolas. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, a sugestão de pauta, agradecendo o Michel Canuto, querido, e fortalecendo mais uma vez o convite de você estar em breve pessoalmente aqui no Viver com Fé e Saúde para trazer esse projeto maravilhoso que é desenvolvido aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, a TV Imaculada. Nós aprendemos muito e, gente, é algo que realmente nós temos que fazer valer, nós temos que ir em ação, né, contra essa situação que realmente é muito cruel e nós não podemos ficar acomodados só lamentando. Nós temos que fazer valer. Michel, muito obrigada, querido. Deus abençoe cada vez mais esse seu recorte, esse seu fazer, o seu trabalho. Muito obrigada, viu? Olha, Viver com Saúde. Quem é que vai falar conosco? Quem está aqui, né, participando conosco neste mês é o Murilo Gadelha, né? E vai trazer também mais uma dica super legal pra gente. Ele que é terapeuta corporal. Vamos acompanhar que dica que ele tem para trazer pra gente? Olá, Cláudia, tudo bem? Sou eu aqui de novo, tá? Terapeuta Murilo, né, especialista em dor. Você sabia que a dor que nós sentimos de menor ou maior grau é um sinal? Sinal, isso. O nosso cérebro manda esse sinal, esse comando, para que a gente possa entender que algo não está legal ali, algo não está na forma natural. Seja ele na dor muscular, seja ela na dor das articulações. Como esse sinal a gente tem que compreender para que a gente possa buscar realmente uma forma de cura, seja ela na fisioterapia, ou seja ela no exercício físico, esse sinal serve para que nós podemos nos guiar e fazer o atendimento completo e também certo. Muita gente hoje opta por remédios, né, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, que é fácil comprar numa farmácia hoje em dia. Você vai lá, compra, você consome e aquela dor some, né, por um momento, ou ela pode retornar com muito mais força ou realmente algo muito mais aguda ou grave que você possa ir realmente para um médico, buscar um médico. Então, quando você toma um medicamento, você está só inibindo os seus sensores de sentir. É como se o corpo seu estivesse mandando um sinal e você falasse, opa, vou abafar você aqui, depois a gente conversa, né? Muita gente vem fazendo isso e além de ser tóxico para o nosso organismo, para o nosso fígado, né, e para os nossos rins,
ela está inibindo um comando que serve para te guiar que algo não está certo. Então toda dor, escala de dor, né, de ausência de dor a uma dor bem aguda, bem grave, que você sente, aquele que não consegue nem respirar, elas são sinais. E eu vou ensinar alguns alongamentos específicos para esses sinais. Vamos lá para as dicas de alongamento no dia a dia? Tanto de manhã e quando vai dormir também, é sempre importante a gente estar sempre se alongando. Vai estar ativando a circulação sanguínea nas áreas que às vezes a gente tem muito impacto. Então vamos para o alongamento básico de manhãzinha. Vamos fazer aquele espreguiçar, né? Vamos espreguiçar os braços lá em cima, estica bem, tá? Isso, sente o ombro, sente toda essa parte das costas, a torácica, isso. Aí, agora vamos alongar os braços lá na frente, tá? Esticando todo o braço, todo o tríceps, o antebraço, os punhos. Isso, muito bom. Agora, flexionando os joelhos, a gente vai soltar o nosso corpo lá para baixo, mas com os joelhos dobrados, tá? Não deixe esticados. Joelhos dobrados e a gente vai descer a mão lá embaixo, tá? Com a perna aberta para poder aliviar tanto a lombar como o ciático. Isso. Desdobrou, puxa uma perna, tá? Puxa a perna direita, para frente. Se não conseguir por causa do equilíbrio, pode colocar em cima de algo, tá? Uma cadeirinha ou em cima da cama mesmo, para que possa estar te auxiliando a ter esse alongamento, porque a gente vai estar trabalhando tanto o lombar, né, tanto o ciático, cabeça do fêmur, toda essa musculatura. Aí, com uma outra, pescoço, né? O pescoço, como é uma área que é muito tensa, eu prefiro, tá? Particularmente a gente trabalhar com movimentos, tá? Então a gente coloca o queixo num ombro, queixo no outro e vamos fazendo isso de uma forma suave. Isso. Você vai ver que um lado você vai conseguir mais do que o outro. E esse tipo de alongamento dinâmico vai te auxiliar a melhorar a amplitude. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo. Simples, coisas simples, super efetivas. E agora orelha nos ombros, ó. Orelha num, orelha no outro. Aí, último alongamento, o que você acha? Escápula? Tá. O outro alongamento é nas escápulas, tá? A gente tem duas cinturas. A cintura pélvica, que traz esse movimento da cintura nossa, e a cintura escapular, que é onde estão os ombros, que é onde que a gente também tem muita dor, tá? Então vamos fazer um movimento também da cintura escapular. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Sempre abrindo bem o peito e movimentando as escápulas. Isso aí. Dicas simples e muito poderosas para que você possa começar o seu dia muito bem e finalizar seu dia muito melhor para conseguir você ter o seu descanso na sua cama e recuperar suas energias para o dia de amanhã. E aí, gostaram? Ó, essa foi a dica de hoje, tá? Muito obrigado, Cláudia. Murilo Gadelha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. E você chegou agora, você está só no finalzinho, não tem problema algum. Por quê? Porque você pode nos acompanhar nas reprises que acontecem durante a semana aqui na TV Imaculada. Ou também vocês vão, em contrapartida, fortalecer a nossa rede no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, clica lá em inscrever-se, compartilha, né, o nosso vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar, curte, comenta, pode dar dica também de tema para o nosso programa lá no próprio YouTube. Gente, nos ajudem a fortalecer
também o nosso canal no YouTube, porque sendo assim a gente está conseguindo levar a mais pessoas, fazer crescer cada vez mais a evangelização. Nós somos todos gratos a vocês que nos ajudam, né, neste partilhar, nessa troca, e a gente vai sempre aprendendo. Vocês acham que é só vocês que aprendem? E nós aqui estamos aqui do lado também, aprendemos muito com cada convidado, com cada partilha de cada um de vocês. Vocês podem também dar sugestões de pauta pelos nossos telefones, no 3349-2358 e no 99347-0532, e através desses contatos também que você, empresário, pode vir ser um padrinho da evangelização, nos ajudar, vir a somar conosco para que a gente possa crescer cada vez mais este grande sonho de São Maximiliano Kolbe. Que isso acontece, gente, é literalmente o milagre da multiplicação, porque você está conosco, porque você é fiel aqui conosco. Então, muito obrigada, Deus abençoe cada vez mais cada um de vocês. Que tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!